Mais uma vez, um feliz sábado. Primeiro eu quero começar agradecendo e informando a cada um de vocês que oraram pelo meu pai. Esta quinta-feira à noite, esse é o homem. Já está em casa. É verdade que ele precisou de um recorde, se não me engano, fisioterapeuta e fomos, estão lá, eles mandam fazendo exercícios com ele, mas ele já está em casa, graças a Deus, já está se restabelecendo e a gente está muito feliz pela restauração. E eu quero agradecer a cada oração, a cada irmão que junto conosco torceram pela recuperação. Um senhor de 88 anos, ter um coração crescido não é fácil, né? Principalmente aquele que fumou bastante a vida toda. Então a fé do coração é muito. Mas louvado seja Deus que a gente está em casa e a gente está aqui agradecido por isso. Essa aí mais alegre do céu. Gente, brincadeira por parte. Na realidade, realmente eu vou para médico. Eu perguntei o porquê e a pessoa daqui da associação disse que não queria me liberar. O pastor Everton, que é o presidente lá, queria que eu fosse para lá, eles me conhecem. Mas segundo o pastor Tennyson, na mesa, na reunião, nós não estávamos para a mudança. Mas aí entrou a pauta de que meu pai estava nessa situação, 2 vezes lá, etc. E aí eles então resolveram liberar por essa questão, que lá será mais perto para dar uma assistência ao meu pai, minha mãe, minha irmã, enfim. E eu confesso que eu não gostaria de ir, mas a obra é assim, né? A gente está aqui, de repente vai para ali, vai para lá, e a gente leva a amizade, o carinho, cada um, né? A gente teve aqui, nessa região. A gente fica muito feliz por ter conhecido cada um de vocês. Obviamente, teve uns que a gente estava mais próximo, outros não estava. A gente sabe que, como ser humano, teve acertos e a gente é pessoa realista, fugir de erros que também cometemos. De coisas que nós deveríamos ter feito ou mais e não tivemos como fazer. De visitações que deveríamos ter feito, mas e não fizemos. Inclusive, tem uma que eu não vou deixar ir antes de embora, e você sabe disso. Então a gente agradece pelo carinho, pelo amor de cada um de vocês, agradece pelo apoio, pelas orientações, pelas algumas que chegaram, olha, não é assim, vamos por esse caminho e tal, e a gente vai aprendendo, porque a vida é assim. Nós somos, a Bíblia nos diz que o pastor é o corpo de Cristo. Ele fala que todos que o aceitam são batizados, são o corpo de Cristo. Então o pastor é apenas um elemento do corpo de Cristo, de cada um de vocês. Então o que é que significa? Que nós temos que nos não só unir, mas um ajudar o outro. Porque da mesma forma que vocês precisam da graça, da misericórdia e do perdão de Deus, nós também precisamos disso. Qual é a única diferença? A única diferença é que nós fomos para o colégio, estudar 4 anos lá, para saber como administrar a igreja de Deus. Só. Porque em questão de conhecimento é muito relativo. Por exemplo, aqui no Ceará, o mínimo, geralmente, tem a média de igrejas por distrito, é de 13 a 15 igrejas. Então, você dá assistência a todas essas igrejas, visitando, tendo que treinar e tudo mais, não é fácil. Às vezes, tem pastor que passa semana sem estudar nada. Pega os sermões que já tem preparado para passar, por causa da correria. Então, vê os irmãos que têm o seu trabalho fixo e que tem a noite toda, tem o final de semana todo, mais tranquilo para estudar. Então, obviamente, que tem alguns que vão ter um conhecimento similar ao do pastor. E aí Jesus responde justamente com essa palavra: não vos compete conhecer os tempos ou épocas
Porque o Pai reservou exclusivamente para a sua autoridade. Ou seja, Jesus está dizendo: não sei. Eu não sei como vai ser estabelecido. Em outras palavras, eu estou saindo de Xalá, estou saindo do Ceará. A vontade de nos reencontrar é grande, é tremenda. Mas eu tenho que usar as mesmas palavras de Jesus. Só o Pai sabe se nós vamos nos rever ou não. Existe uma promessa aí de uma caravana. Eu espero que dê certo. Mas só o Pai sabe. Uma coisa é certa. Precisamos lutar todas as nossas forças para honrar a Deus e estarmos preparados para que quando Ele voltar para si e estabelecer o reino eterno, quando o Pai disser: vai, meu filho, vai buscar aqueles pelos quais tu entregaste a vida, aí sim não haverá mais separação, não haverá mais lágrimas, não haverá mais tristeza e muito menos haverá morte. Onde nós não fomos preparados para morrer e nem se separar do plano original de Deus. Um corpo, ele não é dividido. Quando ele é dividido, ele vai se quartejado, está morto, sem vida. Para que tenha vida, é necessário cada órgão, cada célula, conjunto que for o corpo está junto. Cada um trabalhando na sua função. E assim a cabeça que Cristo possa estar salvando. Jesus então disse: olha, queridos, não me compete. Mas uma coisa eu digo para vocês: vocês vão receber um poder extraordinário, a presença do Espírito, para que vocês, onde estiverem, seja em Xabá, ou seja em Recife, ou seja em qualquer outro lugar, vocês sejam minhas testemunhas. Aí vem a reflexão: até que ponto nós temos dado a verdadeira testemunha desse grande Jesus? Lembre-se, queridos, em tudo que nós fizemos, nós vamos dar um testemunho positivo ou negativo. E quando eu falo testemunho, eu não falo somente da questão do vestuário, porque parece que só falta de vestuário. Em tudo. É na maneira de agir, é na maneira de falar, é na maneira de solucionar o problema. É quando você sai de casa para ir para o trabalho, para a escola, para a igreja. Tem alguns que saem para a igreja com o celular. Eu não gosto disso. Já falei aqui para vocês. Eu gosto de sair com a Bíblia na mão para o pessoal ver que eu sou um crente, eu estou indo na igreja para adorar a Deus. Eu posso ir com o celular para o banco, posso ir com o celular para o mercado, mas para a igreja eu venho com a Bíblia, para todo mundo ver. E ainda que eu vá para o mercado, a Bíblia vai, se eu for de moto, vai na mala da moto, se for do carro, vai dentro do carro. Eu não sei quando eu vou precisar usar. Então, aquilo que nós achamos, nós vamos testemunhas. E Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas. E ser testemunha não é só na igreja, como algumas fazem. Na igreja são santos e reconhecidos. Fora dela, desculpa a expressão, mas só Satanás conhece. Sabe uma outra coisa? Eu não estou falando mais de pastores, estou falando desses homens que são líderes da igreja. Eles sabem da responsabilidade, porque eu já passei por ele várias vezes. Eles têm a responsabilidade de conduzir vocês, e para conduzir vocês, têm a responsabilidade de visitar cada família. E visitar não é só quando está doente, não. Quando está passando problema familiar, ou quando está enfermo, não tem que ir lá. Não. Tem que ir lá constantemente para orar, para quem sabe tirar alguma dúvida, chamar a atenção e dizer assim: olha, o caminho é esse, vai por ele. Vocês sabem disso. Vão ser cobrados da mesma forma que eu vou ser cobrado por Deus, vou dar assistência ao distrito, eles vão ser cobrados também, por não dar assistência à igreja local. Só por um detalhe. E alguns perceberam: eu não vou ser líder para Deus me cobrar. Você que é membro, você que aceitou Jesus e foi batizado, você também tem responsabilidade. Qual é a tua responsabilidade? Cuidar da tua família, dos teus vizinhos, mas também cuidar dos teus. Nós, quando
chegamos aqui, escolhemos uma casa grande. E a casa que nós escolhemos grande não é só para aparentar a mansão, não foi isso não. Alguns sabem por que foram. E eu agradeço para aqueles que foram. Era para receber vocês em casa. Alguns foram. Inclusive, o pessoal do São João foi lá para casa uma vez para brincar lá e estava lá a gente estava brincando. Mas eu senti falta de muita gente. E a gente convidava e nunca foi. Então, gente, é importante receber visita também de vocês. Ah, eu vou incomodar o pastor. Não, você vai incomodar se chegar em meia-noite, 4 da manhã, como eu recebi a ligação, às vezes, de pessoas que iam lá para poder falar que tinha brigado com o marido, ou com a esposa, ia lá de madrugada, minha colega perguntava, pastor, você estava dormindo? E eu, feito fulano, dizendo, não, estava não, hoje eu estava, hoje eu estava cansado. Isso não é incômodo, é importante. Você, pastor, estou indo aqui, vem na sua casa, para saber como vocês estão, para perceber alguma coisa, e faz oração. É importantíssimo. Da mesma forma que é importante também na casa dos anciãos. Eles têm a responsabilidade de visitar vocês, mas vocês também têm a responsabilidade de visitá-los. Sabe como é a questão? Sabe por quê, gente? Vou dar um exemplo prático que é que eu tenho. Numa igreja, claro que eu vou me citar, porque também você não conhece. Chegou uma senhora, sentou no último banco, simplesinha. Ninguém a cumprimentou, ninguém perguntou nada. No final, foi cumprimentada por todos. E ela foi embora. Posteriormente, ficamos sabendo que aquela senhora chegou na igreja. Porque ela estava triste, porque não teve nada comigo em casa. Veio para a igreja, pensando que na igreja de Deus, os irmãos aconselhadores, se tem alguém que você não conhece, chega e ajuda, pergunta quem é, está pensando em alguma coisa. Está terminando. Fazer um desafio para a senhora. Não vai ser fácil, mas eu vou fazer um desafio. Tente ver com algumas famílias, a cada sábado, fazer a alimentação para organizar para umas 10 pessoas que não eram vergonha da noite. E nós almoçamos. Achei interessante. Jesus então ascende ao céu. Os discípulos começam a olhar, como ele disse, e agora? Olharam, não viram mais uma nuvem, cobriram e eles ficaram lá. Quem vai ser de nós? Aí 2 anjos estavam dizendo, por que vocês estão assim? Perplexos. Esse mesmo Jesus, ele se preocupou, ele pegou. Só que os discípulos não queriam ver que Jesus fosse embora. O líder ia embora, e agora o que seria deles? Eles voltam, vão para casa, passam 10 dias para que se completasse o tempo do Pentecostes, eram 50 dias, 40 dias Jesus passou. A intenção não sei se nós os filhos vamos ser transformados para ser glórias. Jesus não voltou na época dos discípulos, dos apóstolos. Mas nós estamos vendo aí algumas evidências que Jesus pode voltar na nossa geração. Amém. Só que tem um detalhe. Eu vi um comentário do Sul interessante. Algumas vezes Jesus rendeu a sua volta. Uma delas foi da pandemia. Veio a pandemia, tudo estava preparado, as nações tudo unidas no só propósito da pandemia, para que eles cuidassem da natureza, das pessoas. E Deus não permitiu que fosse dado decreto local, porque muitos da igreja não estavam preparados. Depois teve um movimento do G7, questão do Papa, inclusive veio aqui na Amazônia, foi até antes da pandemia, para falar sobre a questão da natureza, que tem que preservar, ele estava preparado também para dar o decreto, para cuidar da natureza. Deus segurou também porque muitos estavam preparados. E agora nós vamos ver uma crise no Oriente Médio, onde toda aquela região ali é islâmica, o único que não é islâmico é Israel, é cristão. Israel está lutando com ele, por todo o Ocidente, por todos os cristãos. E perceba que Satanás está incitando ali, tentando destruir de todas as formas,
como ele faz, que é o mais para um lado, resbolar para o outro. Agora já saiu uma notícia hoje pela manhã, que a Síria mandou interceptado por Israel, e Israel mandou bomba para a Síria também. Então, eles estão vindo por todos os lados para destruir. É assim que Satanás vai fazer com aqueles que procuram fazer a vontade de Deus. Em todos os aspectos. Ele vai tentar te machucar e te ferir na área financeira. Ele vai te machucar na área estudantil. Ele vai te massacrar no relacionamento que você tem. Ele vai te massacrar na vida espiritual. E todo jeito para te destruir, como não tentando destruir Israel. Só que Israel tem algo que os outros não têm. Israel tem a proteção de um Deus. Amém. Israel não vai ser destruído, não vai ser exterminado. Pelo contrário. Em decorrência dessa guerra, vieram outras crises, e não é só econômica, é política também. E nós já sabemos que o mundo pode, para que tenham divisões de pensamentos e de culturas. Mas eles podem se unir, porque na pandemia agora recentemente eles se propõem só. Fecha tudo, todo mundo fechou, o mundo parou. E aí viraram o decreto. Vira o último clamor daqueles que receberam a chuva serôdia, muito mais poder do que veio a chuva temporânea sobre os discípulos. Aí depois veio o segundo decreto, que é o decreto de morte. Infelizmente, alguns de nós já morreram, outros não. Os que puderem suportar ao tempo de angústia ficarão vivos. Os que não, Deus vai permitir que morram, até com testemunhos, como foi Estevão. E aí, depois de um período, Jesus vem na cruz do céu. E toda angústia, toda dor, todo sofrimento vai passar. Mas nós vamos passar por dificuldades. Então, amigos, está na hora da gente deixar de estar sentado apenas nos bancos da igreja e sair aí fora para pregar o Evangelho. Porque se Jesus ainda não lutou, é porque nós, como discípulos, como apóstolos, nós estamos pregando o Evangelho. Nós estamos mais preocupados em tirar selfie de tudo quanto é lugar que a gente vai, de passeios que a gente vai. A gente planeja tanta coisa, a gente não planeja uma estratégia para salvar o maior número possível de vidas. E o pastor sozinho não vai fazer nada. O pastor pode ser bom ou pode ser ruim, mas ele não vai fazer nada. Quem faz é o corpo de Cristo junto comigo. Sabe por que os discípulos passaram a ser destruídos e receber o poder do Espírito Santo? Porque eles deixaram de brigar entre eles. Se uniram no seu propósito de pedir e buscar. E eles alcançaram. Fica aqui a nossa gratidão e fica aqui também o nosso pedido. Não só para orar pela nossa família, mas para que vocês despertem, acordem. Jesus vai voltar, mas ele precisa que você seja um instrumento de salvação na vida de outras pessoas. Obrigado. Feliz sábado, irmãos. Já chorei horrores aqui, eu sou chorona. Graças a Deus, a tudo dom da palavra, Deus deu ao meu marido. O meu dom é louvar, né? O meu dom é louvar. E nós vamos cantar essa música linda que fala justamente do que ele falou. De um lugar onde não haverá mais lágrimas, não haverá mais separação, né? Então, vamos louvar todos juntos.
Pronto? Pode ir? Família pastoral, né? Deixa eu ir para essa hora aqui, fica melhor. Pediu para eu falar. Eu pensei, não vou falar o quê, né? Porque, assim, são muitas coisas para serem ditas. Quando a gente tem muita coisa para ser dita, a gente acaba não conseguindo falar muita coisa. Mas, eu digo falar dentro da igreja. Mas antes de falar dentro da igreja, eu gostaria de ler uma parte da Bíblia, que vocês conhecem muito bem, e só para contextualizando, esse é o momento, o pastor falou aqui, que os discípulos se unem, né? Quando Jesus aparece para eles, Jesus dá ordem a eles, orientações, exorta eles para a questão da fé deles também serem mais sólidas, porém Jesus ele sobe, ele vai para o céu, e os discípulos ficam na terra. E diz que o versículo, capítulo 16 de Marcos, versículo 20, diz assim, ó, então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Chegou o momento que os discípulos estavam sós, e eles seguiram a vida. Eu estava imaginando, e quando eles estavam com Jesus, eles se sentiam parados, né? Eles se sentiam guiados, mas teve um momento em que eles começaram a se ver menos, e foram se ver menos e menos, até chegar um momento em que ouviram falar que fulano morreu, ou que Beltrano foi preso. E agora, a sensação que eles tinham é que não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada. Como é que eu vou falar? A gente não vai se ver mais. Eu não sei qual é a sensação que, eu não sei, eu não passei por isso, mas de olhar para alguém e a sensação ser aquela que é a última vez que você vê a pessoa. Ou então você não sabe se é a última vez ou não. Eu já vi pessoas próximas faleceram, mas eu não tenho a sensação de que foi a última vez. Eu acredito que em breve a gente se reencontre e se una novamente. Hoje o pastor, com a família, Assis e Orlando, estão partindo, estão seguindo a orientação dada por Jesus de empregar. E não é uma coisa que está começando hoje, é uma coisa que já vem se repetindo de vocês várias vezes. E talvez essa seja a última vez que alguns de nós possamos ver aqui na Terra. Mas esperemos que não seja a última vez que nós possamos nos ver. A gente vê que um dia Jesus vai voltar. E é isso que a vida de vocês e o pastor como porta-voz, a gente tem essa sensação de pertencimento, né, que é nosso. É como se o pastor fosse fazer e falar, não, meu pastor, e o pastor não é seu. O pastor não é seu. A igreja não é sua. Nós que somos de alguém, nós somos de Deus. Nós estamos aqui não para controlar alguma coisa, nós estamos aqui para ser controlados, no sentido de ser guiados por Deus, não para guiar as coisas. A vontade de Deus hoje foi essa, que o pastor, a família, voltasse trabalhando muito. Eu, particularmente, estou triste, que a gente vai se ver menos, mas estou mais feliz, porque eu tenho para onde ir. Estou triste. Deixa eu pensar, mas aqui em Pernambuco, eu estou bonito, mas você vai para onde, né? Agora tem um pastor. Tem um pastor, eu vou começar a estudar esse pastor, e eu sei que ele vai fazer isso. Arruma uma casa grande, né? A gente vai, com certeza. Sem sombra de dúvida. E pastor, o pastor Carlos, se não me engano, o sobrenome dele, o pastor vai vir para cá. Pronto, o pastor Carlos. O que o senhor mais escutou de nome foi a Lucélia. E agora o pastor Carlos vai escutar, vai ser Gustavo. É que ele vai escutar. O pastor Gustavo fazia passeio. O pastor Gustavo chamava para a casa dele, pastor. O pastor Gustavo saía para comer com a gente. O pastor Gustavo fazia programa de domingo, gostava demais. O pastor Gustavo chamava a gente para ir para os distritos com ele. O pastor Gustavo, ele gostava desses movimentos, ele gostava de fazer as coisas do nada e as coisas aconteciam. E o pastor Carlos vai sofrer. Porque ele não é o pastor Gustavo. Ele é mais um discípulo igual ao pastor Gustavo.
Mas cada um tem a sua particularidade. E uma coisa que eu aprendi com o tempo: toda vez que a gente se encontra com alguém, com vocês ou outra pessoa, a gente deixa parte da gente em outros. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque a gente não tem a opção de não deixar. A gente pode deixar partes ruins ou partes boas. Não tem como você não deixar nada. Ao olhar para você, ter contato com você, do jeito que for, quando alguém fala novamente o seu nome para essa pessoa ela vai ter alguma coisa para falar de você. Ou ela pode dizer simplesmente assim, que é a melhor coisa que tem. Rapaz, eu passei tempo com ele, passei sem relação dele, não falava nada, não fazia nada. Pessoa sem sal, nem agradou, nem desagradou. O pastor Gustavo é uma pessoa autêntica. Uma pessoa que algumas pessoas não gostei muito do pastor Gustavo, não, mas o que eu mais estudei foi aqui no pastorzão, tinha moral. Não, o pastor Gustavo, ele desce, ele vai lá e fala. E todo mundo sabe disso. E ele sabe falar. Ele fala sério, mas ele fala sério brincando também. E eu acho que quase todo mundo aqui é um convênio que já foi chamado a atenção pelo pastor Gustavo, nem que seja uma brincadeira. Vai dizer, irmão, não sei o que, rapaz, está fazendo isso, né? E ele sempre chamou a atenção assim, rapaz, todo mundo que eu estou no lugar, está outro canto, inclusive na despedida do tava, né? Cheguei no último, mas cheguei agora, no finalzinho. Cheguei no finalmente. Não importa pegar o céu, não importa se é o primeiro, importa a gente estar dentro, né? Seja o último. Mas pastor, em nome da igreja, a família pastoral, muito obrigado pela vida de vocês, muito obrigado porque vocês foram presentes no nosso meio, pelo menos comigo nesse sinal, e eu acho que esse é o sentimento de todo mundo aqui. A gente não se sentiu nenhum momento desamparado pelo pastor, e o que eu relatei na semana passada, e repito dizer que os 3 anos que o senhor viu, que foram 3 anos muito bem vividos, muito bem compartilhados, não deixou a desejar. Então, pelo menos o sentimento que eu tenho de vocês partirem para outro local, é um sentimento só de saudade, mas não é um sentimento de, poxa, deixa eu fazer mais tanta coisa. Se quisesse fazer mais, mas fez. O senhor correu, o senhor fez, a família estava ali junto, fazendo o suporte para que tudo isso acontecesse. Então, sabe que aqui o senhor tem não uma casa, mas tem várias casas, a família de vocês tem várias casas. E o dia que quiser voltar em Xadá, sabe o caminho, sabe onde é que mora cada um, é só ligar, a gente vai receber vocês de graça aberta. Porque você não está mais a família pastoral, vocês fazem parte da nossa família. Então, muito obrigado pela vida de vocês, que Deus abençoe. Vírus Leão. Vem pra cá. Vai ser agora você vai sentir que pode chorar, acho difícil. O áudio. Bom, acho que vai ser um presente em nome da igreja para vocês e representa o nosso carinho, nossa gratidão por tudo que vocês fizeram por nós, pelas orações, pelo cuidado, pela atenção. Sinto-se representados por todos nós.
chorar no meu rosto. Chore, pastor, tem problema não. Eu não entendo como é que o cara vem, rola, sai uma lágrima. E ainda diz assim, pastor, quando fica até você sabe o nosso, onde é a nossa casa. Ali é o lugar. Mas o homem não chora só palavras, né? O homem chora com silêncio. Então, se eu tiver silêncio, eu estou pensando na saudade do pastor Zé chora. Todo mundo. Ana, Deus abençoe. Cíntia, muito obrigado, Cíntia. O pastor de maneira de qualidade quer escutar. Não sei se não vai ter uma oportunidade, mas você vê que isso precisa de um líder que quer mudar de opinião, ele muda. Às vezes ele fala as coisas e a gente achou, olha, eu soubesse assim, é mesmo fazer assim. Isso é uma grande qualidade, a gente mudar de escutar. Então, que Deus nos abençoe. Acho que vai fazer alguma coisa? Cíntia, né? Que ela tem que pastor. Eu quero me dar os irmãos para ir no pé, porque eu ainda não sei mais um presente, né? Eu não moro, eu vou para pastor do céu. Por isso mesmo. Por isso mesmo. Grandioso Deus, meu Pai, obrigado, Senhor Deus, imensamente, por todo o nosso coração. Obrigado, Senhor Deus, por ter dado a oportunidade, a experiência aqui no Ceará, de estar com essa família maravilhosa. Cada um, Senhor Deus, independente do seu temperamento, independente do seu jeito, nós estamos levando o nosso coração. Nós não temos ninguém aqui, Senhor Deus, que podemos dizer assim, esse aqui eu não quero saber. Não. Todos são e foram importantes na nossa vida, no nosso crescimento, e é por isso que está sendo mais doloroso. A senhora Diel falou aqui, Senhor Deus, que nós já passamos por isso. Passamos mais, saímos do distrito e vamos para outro, perto um do outro, e a gente mas vim para um estado, participar de um único distrito e sair desse estado, esse distrito aqui com certeza vai ser mais lembrado, foi mais relevante do que todos os outros. Porque os outros a gente sempre vai estar vendo um ou outro, mas esse aqui é só o tempo dele. Portanto, como o Senhor abençoar, guardar, proteger a cada um, em nome de Jesus.